Uma notícia muito interessante começou a circular nas mídias, principalmente pelas próprias empresas envolvidas. A Rússia, ela estatizou temporariamente, passou a controlar temporariamente duas grandes empresas europeias, ou melhor, duas grandes empresas multinacionais. E o que isso vai acontecer? O que vai acontecer com os preços dos alimentos? O que vai acontecer com esses produtos que possuímos aqui no Brasil ou em outra parte do mundo? Calma, que eu vou explicar de forma muito detalhada para vocês. Fiz aqui um emaranhado, uma pesquisa muito a fundo de todos os movimentos dessas empresas antes dessa situação muito ruim, né? Essa ação de Putin por decreto que tomou o controle dessas empresas. Vou explicar com altos detalhes aqui para vocês. Mas antes disso, peço para você se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação, dar um like nesse vídeo, para que o YouTube entenda que o conteúdo deste novo canal, que faz parte do canal principal Área Militar, também é relevante e você também e outros inscritos recebam os nossos vídeos novos aqui nesse novo canal. Meus amigos, vamos aos fatos. Essas duas empresas que foram controladas pela Rússia, provavelmente vocês já devem saber, que é a Danone e a Carlsberg. Todo mundo já conhece a Danone, mas talvez a Carlsberg ainda não, mas vou explicar aqui quem é a Carlsberg, tá? A Danone, como todo mundo já sabe, ela é uma empresa francesa que ela atua ali no comércio, no serviço de laticínios, né? Ela produz produtos à base, né, de leite e outros derivados também, e principalmente comidas ali de vários tipos, principalmente também para crianças de colo, né? E a Carlsberg, ela é um conglomerado multinacional de cervejaria internacional, tá? Que ela é dinamarquesa. Nessa situação, na Rússia, quem operava para a Carlsberg, só que a Carlsberg era o grupo maior, né? E a subsidiária era a Baltica Breweries. Se eu tiver mencionado esse nome, esse termo, né? Baltica Breweries, de forma errada, me desculpem, né? Vamos aos fatos que são mais interessantes. Então, a Báltica, ela era responsável pela administração dessa subsidiária da Carlsberg, dessa cervejaria lá na Rússia. Mas o que aconteceu, né? Quando pintou essa guerra de forma inesperada para alguns, né? Para outros, já previa um movimento muito ruim para o lado da Ucrânia. Quando pintou essa guerra em 24 de fevereiro do ano passado, diversas empresas começaram a correr para tentar o quê? Vender suas ações, vender seus ativos, para o quê? Cair fora da Rússia o quanto antes. Aconteceu de forma diferente com a McDonald's. A McDonald's zarpou. O que aconteceu com aqueles serviços, aquelas propriedades que pertenciam aos McDonald's lá na região da Rússia? Hoje ela foi administrada por uma empresa, uma oligarquia da Rússia, que até mudou o nome, mudou a fachada, porém opera também no ramo alimentício, o ramo de hambúrgueres, entre outros produtos, né? Então a Rússia, ela emitiu um decreto recentemente, decreto presidencial, assumindo toda a gestão das duas empresas, principalmente a Danone e a Carlsberg, ou a Báltica, dentro da Rússia, em todo o território da Rússia, e passou a ser de forma forçada os ativos, todos os serviços dessas duas empresas nas mãos da Rússia, nas mãos de Moscou. Então foi um decreto muito forte de Putin, que na verdade, vamos dizer assim, na realidade, já estávamos esperando por isso. Até vou detalhar mais à frente sobre isso. Isso porque os ativos da Rússia fora, por exemplo, no Reino Unido, na Europa, também foram bloqueados pelos europeus.
Então, sem dúvida que essa medida de Putin foi uma retaliação a essas medidas da União Europeia, entre outros países também contra ativos russos fora da Rússia. O que acontece, né? Havia uma intenção da empresa báltica de vender suas ações e serviços muito antes de Putin tomar essa ação, esse decreto. Então, muito antes, em 23 de junho, a Báltica já tinha afirmado uma intenção de compra de suas ações, seus ativos e dos seus serviços para uma oligarquia russa. Então, vejam só, já estava tudo engatilhado para a Báltica, ou melhor, a Carlsberg, sair da região da Rússia, tirar todos os seus ativos, deixar ali seus funcionários, as suas fábricas nas mãos desses oligarcas russos. Então tinha essa intenção. Então você já tem essa informação que em 23 de junho a Báltica já tinha firmado uma uma venda para essa empresa russa. Mas veja bem, a Carlsberg queria sair realmente da Rússia? Ela queria sair da Rússia desde o ano passado. Então, desde o ano passado que ela veio tendo esse trabalho muito difícil de sair da Rússia. No entanto, como eu sempre digo, né, não é tão fácil uma empresa multinacional sair de um país que está em crise. O porquê? Tem funcionários, né? Você tem, por exemplo, propriedades, você tem, por exemplo, vamos dizer assim, dívidas que você precisa quitar. Porque é o nome da empresa que está em jogo, mesmo sendo num país que está, por exemplo, em guerra, um país, por exemplo, que está em crise econômica, política, social, enfim. Ela precisa cumprir suas obrigações. Como a gente também tem as nossas obrigações com os nossos bancos, com os nossos créditos e também com a nossa família, por exemplo. Então, não foi uma tarefa difícil, não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa difícil. Então, a Carlsberg, ela não tinha aquela possibilidade de vender seus ativos, suas ações de forma integral do dia para a noite e da noite para o dia. Não tinha como, era impossível isso. Então, o processo de separação e venda, ele foi dificultado por quem? Pela própria Rússia. Porque em 23 de junho, a empresa que tem, neste momento, 8.000 funcionários dentro da Rússia, ela foi dificultada pela própria, por Moscou, né? Para vender as suas ações, vender os seus ativos e passar todo esse conglomerado nas mãos de uma outra empresa russa. Isso foi de propósito? Muito provavelmente que sim. Muito provavelmente. Por quê? Em 23 de junho foi assinada essa venda. Só que o que a Báltica, a Báltica, a Carlsberg, ela estava aguardando? Os processos regulatórios dentro da própria Rússia. Então, faltava apenas o governo de Moscou liberar toda essa transição, passar do privado para as mãos de oligarcas russos, de uma empresa russa. Só faltava isso. Mas o que aconteceu? Um decreto recente de Putin derrubou toda essa possibilidade, esse processo de venda em que eu vou falar mais à frente as exigências do governo de Putin, né? Então quebrou toda essa possibilidade de conseguir vender a Báltica, de conseguir vender a cervejaria, todo esse conglomerado de cerveja lá na Rússia. Então, concluindo, né? A Carlsberg, ela estava aguardando esses processos regulatórios, mas o governo da Rússia foi lá, segurou e boicotou com o decreto de Putin. Ou melhor, não deixou a Báltica ser vendida por uma empresa russa. Foi muito mais fácil Moscou chegar a dizer que foi temporariamente regulada nas mãos do governo e agora, mais para frente, pode passar todo esse serviço de forma gratuita para um oligarca que Putin deseja colocar como administrador dessa empresa.
Assim fica fácil, é claro, para a Rússia, né? Que foi uma retaliação descarada. E a Rússia, ela podia fazer isso? Putin podia fazer um decreto desse? Vamos falar mais à frente se Putin podia ou não fazer isso, né? E a Danone? Temos a Carlsberg, passou por essa situação, e a Danone? A Danone foi a mesma coisa. O mesmo processo, a mesma situação que aconteceu com a Carlsberg, aconteceu com a Danone. E como todos sabem, né? A Danone, ela é uma multinacional que ela é envolvida no ramo de laticínios, de leite e derivados, de alimentos, em que ela tem diversas fábricas, diversas unidades, centros administrativos no mundo inteiro. E ela é o quê? Ela é francesa. Então, ela tem a sua sede administrativa, a sua matriz principal lá na França. E na Rússia, ela estava o quê? Voltada para os alimentos de leite também, né? Para papinhas, para bebê, para crianças também, menores ali, é claro, para crianças que estavam necessitando dos seus produtos. Então, ela produzia esses produtos através dos seus serviços ali ativos dentro da Rússia. E o que aconteceu? Assim como a Carlsberg, a Danone ela também teve dificuldades em vender seus ativos. Como eu falei, não é do dia para a noite, nem da noite para o dia que você vai conseguir vender bilhões e bilhões em produtos, em serviços, em pagar seus funcionários ou passar seus funcionários para outro empresário, oligarca. Não é tão fácil assim. Então, a Danone, ela passou a transferir os seus serviços para outras empresas, uma empresa russa. Só que, novamente, Putin podia fazer isso. Putin podia pegar essa empresa, a Danone, por exemplo, e colocar como estatizar essas empresas, a Carlsberg e a Danone. Ele podia fazer isso? Eis a resposta. Não, Putin não podia fazer isso, porque isso, sem dúvida alguma, é você interferir na máquina ali privada, né? Do livre mercado, da concorrência, do mercado de oferta e procura. Tá? Isso que foi uma medida de intervenção na economia em que Putin claramente retalhou a Danone por conta dos ativos russos que foram bloqueados na Europa. Mas, considerando que a Rússia ela está em uma operação militar na Ucrânia, para não falar guerra, por quê? Se fosse guerra, certamente não haveria essa limitação desses ataques, desses obstáculos que a Rússia colocou de mais de 1.000 quilômetros de extensão dentro do território da Ucrânia. Seria por toda a Ucrânia. Seria realmente uma devastação. Poderia até, inclusive, utilizar equipamentos de alta destruição em massa e quem utilizasse, ajudasse de alguma forma financeiramente ou de forma bélica a Ucrânia, também estaria em guerra com a Rússia. Então, essa foi a cartada de Moscou para não prejudicar sua economia, porque certamente saberia que a economia seria, de certa maneira, atingida como está sendo atingida, como a economia da Rússia está em crise, sim, neste momento. Então, a Danone e a Carlsberg tiveram dificuldades. E por que ela teve essas dificuldades? Porque havia um processo regulatório que tanto a Danone quanto a Carlsberg, a Danone que já estava vendendo seus ativos, tá? A Danone já estava mais avançada nessa questão de passar o seu serviço para outra empresa, por exemplo, uma oligarquia russa. Já estava avançada, mas ela apresentou dificuldades no momento em que Putin, no momento em que o ministério responsável por essas regulações, pela economia, né, emitiu uma ordem dizendo que toda essa empresa multinacional, ou seja, do exterior, estrangeira, aqui dentro da Rússia, tentar vender seus ativos, tentar vender suas empresas, suas subsidiárias, vejam só, Moscou exigiu a venda pela metade do preço. Então, se a subsidiária é da Carlsberg ou da Danone, sei lá, tô chutando valores aqui,
valessem 2 bilhões de dólares ou 2 bilhões de rublos, seja qual for o valor, a moeda, deveria ser vendida por 1 bilhão de dólares ou de rublos. Isso é ruim? Então vocês vão ver agora que vai piorar a situação. Além disso, de vender pela metade de suas ações, 10% da venda deveria ser repassada para o Estado da Rússia. Então, veja que jogada interessante. Vendendo as ações, você tem que vender pela metade e parte, 10%, você vai jogar para a fazenda, para o erário público de Moscou, da Rússia. Então, a Rússia, que está com uma economia ruim, certamente seria beneficiada com isso. Então, nada mais que iria favorecer também não só Moscou, como as empresas da Rússia, porque certamente você vende metade do preço às ações, vai ficar mais fácil para esses oligarcas comprarem essas ações, comprarem as empresas, que na verdade está sendo financiada, assim como acontece na China, pela própria Moscou, por próprio Putin. Então, há umas informações que passaram a circular de forma muito discreta, que eu não vi muitas mídias, artigos relacionados a esta questão relatar, falando que essas informações que revelam que a Danone estava há semanas de chegar a um acordo para vender a subsidiária, com mais de 7.500 funcionários e mais de 13 fábricas, antes de Putin decretar um decreto, um documento que retirou das mãos da Danone todas as suas empresas, todos os seus direitos para o governo, para o Estado da Rússia. Então, vejam só, a Danone estava há semanas de conseguir vender tudo, já tinha passado por um processo muito burocrático, regulatório, e já estava quase vendendo suas ações, vendendo suas fábricas e passando os seus mais de 7.000 funcionários para outra empresa russa. Mas, novamente, chegou a Rússia, a mão de Putin, e cortou a Carlsberg e cortou a Danone sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma explicação. Então, após essa notícia circular, vejam só, né? Eu que acesso, né? Nós temos aí as mídias sociais, as redes sociais, Twitter, Instagram, Telegram, temos diversas agora, estamos na Threads do Instagram, do Facebook, da Meta, né? Convido vocês para se inscreverem, seguirem o canal do Área Militar, do Principal, nessas redes sociais, pela @áreamilitaroff, tá? E também nosso grupo lá no Telegram. Vocês realmente vão gostar dos nossos conteúdos, são conteúdos a todo minuto, estamos postando, a gente utiliza inteligência artificial, então a todo minuto a gente vai postando diversas informações que saem, as principais informações que saem sobre a guerra, sobre geopolítica, sobre também economia, tecnologia, espaço e diversos outros assuntos. Então, nessas redes sociais, eu comecei a ler muitas pessoas, brasileiros, gringos, estrangeiros falando: eu não compro mais nada da Danone, eu não vou mais comprar nada da Danone, não vou comprar nenhuma cerveja da Dinamarca, porque elas sustentam o governo da Rússia, ficaram até esse momento ali na Rússia, tinham que cair fora muito antes. Meus amigos, não é fácil, como havia dito, não é fácil sair de uma nação em que você está enraizado, você tinha uma venda muito forte, tanto da Danone quanto da Carlsberg, cervejaria, uma das maiores potências de cerveja do mundo. Não era tão fácil. Se você for levar isso ao pé da letra, esse sujeito que estava postando nas redes sociais, principalmente no Twitter: não vou comprar mais nada da Danone, vamos boicotar, vamos fazer campanha para a Danone, contra a Danone, na verdade. Se você fizer isso, você também tem que se comprometer em não comer mais alimento aqui no Brasil e nem fora. Vejam só, a maioria dos fertilizantes que chegam aqui para o Brasil, dos insumos, dos adubos, são da Rússia. 28% de fertilizantes, nitrogênio, potássio, fósforo,
Adubos orgânicos, adubos modificados, vêm da Rússia. 28% de fertilizantes. E de adubos passa de 20%. Então você vai ter que fazer uma greve de fome. Você vai ter que se comprometer aqui pra gente. Não vou mais comer nada. Nada que vem do produto agrícola. Nada que vem do mercado. Não vou comprar. E também não vou comprar nada da Danone. Como uma retaliação à Rússia. Aí tudo bem. Aí eu posso afirmar, você realmente é punk, né? Mas, meus amigos, não tem como fazer isso, né? Precisamos, é claro, dos fertilizantes e, inclusive, antes, tá? Inclusive, na verdade, logo após eclodir essa guerra, Bolsonaro deu uma cartada muito interessante, foi até a Rússia e firmou o contrato porque ele saberia, na verdade, ele já estava sabendo que haveria uma possível alta dos preços e também uma possível escassez desse produto pelas dificuldades das sanções dos Estados Unidos, da União Europeia. Então, e qual foi um dos motivos também dessas medidas de Putin? Não somente com esses ativos que foram bloqueados pelos europeus, que na verdade também tem relação a isso, que são os códigos, né, internacionais de transações bancárias, que é o código, ou melhor, o termo SWIFT. Esse termo, o Código Bancário Internacional, né, de Transações, SWIFT, ele era necessário para a Rússia comercializar os seus produtos através de pagamentos de créditos, através de pagamentos interbancários, através de bancos, entre bancos, né? Você vai comprar um fertilizante, você vai vender seus grãos, então você deve preencher os requisitos e você deve ter um SWIFT ali para o outro banco reconhecer que você faz parte dessa rede internacional de banco. Sem isso, você não consegue fazer nenhuma transação. E a Rússia foi retirada disso. Algumas empresas ficaram, mas empresas estratégicas que favorecem a Europa, que favorecem os Estados Unidos. Ficaram, mas relacionado a isso, realmente não ficou. Mas, vejam só, a cartada que Putin fez. Putin também se retirou do acordo de grãos como pressão para que a Europa voltasse determinados produtos para os códigos, para as transações interbancárias internacionais com o código SWIFT. Até o momento, não aconteceu isso, até o momento a Rússia não voltou atrás e ainda o acordo de grãos está suspenso, como todo mundo já sabe. Isso é prejudicial? É prejudicial para todo mundo, com certeza. Mas eu estou aqui analisando todo esse cenário, prevejo que dentro de algumas semanas ou até alguns meses, muito provavelmente a União Europeia ela vai ceder de alguma forma se a ONU, se os Estados Unidos e a Ucrânia não conseguirem uma alternativa para o escoamento de produtos, que pode ser pela Romênia, pode ser pela Polônia e pode ser também pela Lituânia. Vias terrestres até os portos da região do Báltico, tá? Não sei, né? Porque até Putin ali na região da Romênia, Putin falou, ó, se tiver um navio ali, mesmo que seja cargueiro, vamos considerar um produto, um ativo que está transportando equipamentos militares e vamos afundar. Então ele já deixou bem claro isso. Para a Turquia não quer isso. Por isso também eu estou achando que haverá um retrocesso, Putin vai voltar com esse acordo, mas é claro, depende muito desse código SWIFT e de outros ativos serem desbloqueados pelos europeus e americanos para que Putin volte esse acordo de grãos, que para a Turquia vai ser muito necessário, porque Istambul, onde vocês têm ali na região do estreito ali que passa na cidade de Istambul, é onde ocorre as inspeções desses navios que saem da Ucrânia e também que entram ali no Mar Negro. Então ali gera um comércio muito grande e a Turquia, é claro, meus amigos, precisam do grão, precisam dos grãos da Rússia e da Ucrânia. E, sem dúvida alguma, essa dificuldade vai aumentar os preços de todo mundo e principalmente a impopularidade dos principais líderes internacionais, como Emmanuel Macron, como Sunak, lá do Reino Unido, e principalmente de Biden,
com certeza vai prejudicar a imagem deles, se eles não tiverem nenhuma alternativa, que com certeza já estão trabalhando. Se vocês gostaram desse conteúdo, meus amigos, se inscrevam aqui no canal, ativem o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no YouTube, no nosso canal Analytics, um novo canal que faz parte do Área Militar, o canal principal. Muito obrigado pela sua presença até esse momento e nos vemos no próximo vídeo aqui no Analytics.